Boa noite! Olá! Fala, meus queridos, vocês estão bom? Muito bom, muito bom. Finalmente de volta. Filho voltando, bom filho, a casa torna. Voltando aqui, o nosso faltante número 1, mas é por causas nobres, por causas nobres. Por causas Casas nobres. Nobres. Fala, Paulinho, você tá bom? Tô bem, cara, tô bem. Então, Queria saber que, na minha ausência, o programa chamou Os Infartados, é isso? exatamente. A gente brincou, os infartados. Eu vou ter que controlar isso aí, pelo amor de Deus, hein? Hoje, episódio número 27. Só para antes da gente entrar no nosso assunto aqui, vocês assistiram o episódio número 26 com a termomecânica e eu e o Paulo conduzindo? Não é demais aquilo, cara? Eu passei para os meus alunos, eles piraram. Os alunos do MBA de Inovação e Automação Digital. Primeiro que eu falei, eles não acreditaram, Pavani. Eles não acreditaram. Eles falaram que não existia empresário desse tipo, se é utopia criada. Aí eu falei, cara muito à frente do seu tempo, né? Muito à frente. Muito à frente. Um cara polêmico, né? Não era um cara também, mas era um cara importante. Você que não assistiu, você que está nos assistindo agora, assista o episódio anterior, o episódio número 26, que a gente falou sobre o Salvador Arena. São 2 horas de programa, onde a gente explorou ao máximo um representante da termomecânica que contou a história do Dr. Salvador Arena, um cara realmente incrível, bacana. É a primeira... um herói nacional, né, Pavani? Exatamente. Você sabe que é o primeiro espécie de documentário que a gente possa colocar, né? Sobre o cara. Não tem nada sobre ele do jeito que a gente fez, só tem a gente. Então foi. Caraca, que legal. Você que está assistindo aqui no Facebook, LinkedIn, não perde a oportunidade de ver o episódio número 26 do Repaginando. Bom, mas hoje, senhores, nós estamos colocando no episódio número 27. Nós estamos a 12 dias das eleições, hein? 12 dias das eleições. A gente vai falar sobre consultoria organizacional como protagonista, né? E o consultor profissional como protagonista da inovação que o século XXI demanda e da primazia da gestão que os RPG propõem. Queria dividir nossos comentários aqui, as palavras de vocês, em 3 grandes blocos. A primeira, vamos falar da consultoria como órgão profissional, como atributo profissional. Eu vejo hoje... depois a gente vai falar sobre os tipos de consultoria que existem e, por último, a gente fala das mazelas aí que tem nessa nossa área. Muitas, né? Que tem muitas. Tem muitas mazelas. O que vocês acham da nossa atividade, né? Eu vivo de consultoria, só de consultoria, há 32 anos. Sempre a minha principal renda foi advinda de consultoria. Sempre não. Há 32 anos. Já tenho 57. Vou fazer agora, né? Então... Pavani, vamos consultoria e treinamentos, né? Podemos juntar os dois ali, né? Sim, mas a consultoria, ela representa para mim 85% do que representa a minha renda. O resto, o treinamento sempre foi uma coisa importante, mas nunca representou mais do que 15% daquilo que eu aufiro, né? Ao final do tempo. Mas o que vocês acham? Essa atividade é uma atividade que se profissionalizou ou ainda é feita por muitos amadores? O que vocês acham? Paulinho, começa aí. Paulinho também vive de consultoria há muito tempo já, né? Eu tenho fases de consultoria, né? Agora, eu trabalhava muito forte na parte de implementação de processos de automação, né? Eu não sei se seria muito conceito consultoria, mais assessment. Mas quando eu comecei a trabalhar com planejamento estratégico, as transformações de planejamento estratégico e a própria necessidade da governança, né, de processos, aí eu acabei entrando mais forte na consultoria para poder habilitar a tecnologia, né? Porque também não adiantava nada ter tecnologia sem gestão, né? Automatizar o errado é pior do que beber água salgada 2 vezes, né? Mas você
Porque existe uma diferença grande entre consultoria e auditoria. É uma bagunça nisso aí, né? Procurar dar alguns conceitos aqui, porque como eu fui presidente do IBCO, Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização, eu tive a oportunidade aí de estar no Instituto há muitos anos, tem alguns conceitos que pouca gente conhece, cara, infelizmente, né? Então, há uma diferença entre auditoria, assessoria e consultoria. São 3 conceitos importantes. A auditoria é um fundamento pelo qual é parametrizado pela existência da dúvida, né? É uma inspeção, né? A auditoria está ligada a inspecionar. Exatamente. Se eu tenho dúvida se alguém faz o que deveria ser feito, nós instalamos o fundamento da auditoria. A auditoria serve para isso. Então, não podemos confundir auditoria com consultoria. Inclusive, as empresas que fazem auditoria não poderiam fazer consultoria. Até porque é inimaginável, né? É que nem o cara que compra controlar o estoque. Né? É um conflito de interesse. A Alexander Proudfoot, a Andersen Consulting, elas eram as duas coisas. Até que uma legislação definiu que elas fazem uma ou outra coisa. As duas coisas não podem fazer com o mesmo CNPJ. Assessoria tem 2 tipos de assessoria. Assessoria especializada e não especializada. O que é assessoria não especializada? É aquilo que eu contrato para fazer, porque eu não tenho tempo de fazer, mas eu sei fazer. Então, por exemplo, quando eu contrato alguém para fazer a higienização da minha casa aqui, é uma assessoria não especializada, no meu caso, porque eu sei fazer. Até melhor, provavelmente, da mulher que vai vir aqui. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho vontade de fazer. Então, eu pago para alguém fazer o que eu sei fazer. Mas eu não tenho tempo ou vontade de fazer. Tem a assessoria especializada, que é aquela cara que eu contrato para fazer o que eu sei que tem que fazer, mas eu não faço ideia de como faça. Então, por exemplo, quando alguém me liga e me pede uma demanda, que ele sabe que precisa fazer, mas ele não sabe como, ele está contratando a assessoria especializada, não é consultoria ainda. Mas a assessoria está muito ligada a projeto, né, Cavani? Sim, projetos. Mas o outsourcing seria ligado a processo, né? Há uma dúvida nesse negócio aí, porque quando eu falar de consultoria, você vai ver que a coisa complica um pouquinho. Então, auditoria é um fundamento contratado para dirimir uma dúvida, se algo acontece como deveria acontecer. Assessoria especializada, eu sei, mas não quero, não tenho tempo. Não especializada, perdão. A especializada, eu não sei fazer, mas sei que precisa ser feito, então eu contrato alguém que sabe fazer. Agora, a consultoria, não. O fundamento da consultoria é que eu não sei necessariamente onde está o problema. Toda consultoria pressupõe um diagnóstico para se descobrir uma circunstância problemática e, a partir do diagnóstico, eu posso decidir se eu assessoro ou não assessoro, se eu resolvo ou não resolvo. Mas a assessoria e a consultoria pressupõem a diferença é que na assessoria não tem diagnóstico, já foi feito o diagnóstico por alguém. Ok? E eu vou executar uma coisa. Diga. Deixa eu puxar 2 perguntas aí. Até falando de consultoria, né? Eu desisti de algumas consultorias, né? Justamente por esse amadorismo que você comentou aí. Né? Então, respondendo a primeira pergunta, na minha opinião, 90% dos consultores que eu vejo são amadores. Né? Falando e são amadores porque... E hoje o cara faz 6 meses aí de uma pós-zinha, visitou 2 empresas, está chamando de consultor. Né? Então, a dúvida, Neville, é que... A dúvida não. A característica ele é um consultor por falta de opção e não por opção. Isso, exatamente. Deixa eu tirar uma dúvida aí. 2 coisas que eu preciso perguntar nesse contexto, então. Que é o que mais tem, né? Hoje nessa consultoria da ISO 9001. Então, a empresa quer ser ISO 9001. Certo? Eu encaixaria melhor como uma assessoria do que uma consultoria? Consultoria mesmo.
Assessoria né? especializada. E onde que entra hoje, que é o que eu estou adorando fazer, que tem sido maravilhoso, que é a mentoria. É A consultoria. mentoria entra como consultoria, porque a mentoria eu tenho tratado assim, tá? A pessoa me apresenta um problema e eu indico os caminhos para resolvê-los. Indica, Né? não resolve. Não resolvo, indico. Aí nós vamos falar de três. Isso. Mas eu faço consultoria onde eu acho problemas que a empresa nem sabia que tinha. Essa é a característica da consultoria. O consultor, ele não se submete à demanda. Ele não se submete à demanda. Ele vai descobrir pontos lacunares. O RPG. Quem contrata a exploração do RPG está contratando uma consultoria, porque eu vou descobrir onde ele está lacunar e, a partir dessa descoberta e na priorização que se faça, nós vamos ver onde a gente pode ajudar com assessoria especializada. Mas a consultoria diagnostica um problema. Agora, você levantou uma questão importante, né? Do amador. Muitos consultores bons, eu nem vou dizer ruins, ainda são amadores. Por quê? Porque eles partem do pressuposto que eles estão fazendo isso enquanto não se recolocam. Sim. Então, eu falo assim, eu estou aqui procurando, eu fui demitido, tal. Vou virar consultor. Vou virar consultor, mas logo, se alguém me oferecer uma proposta, eu começo a trabalhar. Quem está aqui conosco? Professor Antônio Andrade. Vamos responder já, consultoria de processo. Você vai ver que não é consultoria, não, mas vamos chegar lá já. Então, nós temos muito consultor amador que ele está procurando um cliente para exercitar a sua competência. É o cara que sabe fazer pastel e procura alguém que quer comer pastel. Exatamente. Né? Ou que quer vender pastel, né? Exatamente. Pastel. O consultor não, ele não sabe nada. Ele é o cara que dá demanda. Ele é o garçom de tudo, né? Poxa vida, eu vou lá, descobri que tem um problema de inovação. Paulão, vai lá resolver. Descobri que tem um problema de metrologia ou de modelagem matemática, né, Vini? Vai lá resolver. Descobri que tem um problema de vendas, eu posso lá resolver. Mas o diagnóstico é próprio de quem tem a característica da consultoria. A maioria dos consultores são assessores. 95% dos consultores que se dizem consultores que eu conheço não são consultores, são assessores. Porque eles esperam o telefone tocar para uma demanda da qual eles sabem executar. Ok? E raros são os profissionais que têm um processo de diagnose para descobrir lacunas importantes. Dentro do meu espectro aqui, desses 32 anos, metade dos meus trabalhos foram de assessoria especializada. Que o cara ligou, quer uma coisa, eu sei fazer aquela coisa, eu os assessoro para fazer aquilo. Agora, a outra metade foi consultoria genuína. E a mentoria, então, o que difere da mentoria seria que você não chega a fazer, né? A mentoria você só direciona, né? A mentoria tem uma outra explicação teórica que o IBCO trata no curso que a gente dá lá no IBCO de formação de consultores. Ô, Nalisson, já vou te responder já, querido. O Nalisson está fazendo quais os requisitos para a formação de consultor. É bem legal isso aí que eu vou falar. Ótima pergunta. O consultor, a consultoria é solucionadora, a consultoria instrumental e a consultoria tecnológica. O que é a consultoria solucionadora? Essa que você se referiu. Alguém te dá um pepino. Ok? Olha, tem um problema para resolver. E você algoritmifica esse problema, pesquisa e vai procurar a solução desse problema. Por meio de conhecimento tecnológico mesmo, conhecimento tecnológico. Não necessariamente tecnológico, mas talvez conhecimento metodológico. Por exemplo, quando você... mas eu não falo tecnologia no sentido computacional, né? Sim, mas tecnologia no sentido do conhecimento mesmo. Uma filosofia é um conhecimento tecnológico, no sentido que ele permite o avanço, né? A estatística, o modelo de pesquisa operacional, né, são típicas consultorias solucionadoras. Porque o cara te dá um problema de fila e você precisa resolver o problema de fila com um algoritmo matemático. O cara te dá um problema e você vai arrumar um jeito para resolver o problema. Isso chama consultoria solucionadora. E tem muita mentoria aí.
Muita mentoria aí. Eu diria que a palavra mais adequada para consultoria solucionadora é mentoria. Tá? Porque você tem que pensar junto com o cara. Você não tem a solução pronta. Você vai ter que falar, peraí, preciso dar um problema específico, né? Você vende a sua capacidade de processamento de um problema a partir do seu conhecimento. Existe a consultoria instrumental. Não, deixa eu falar da tecnológica primeiro, para falar da instrumental, que é aquela que a gente mais vê hoje acontecendo. A consultoria tecnológica é pesquisa acadêmica. Pesquisa acadêmica. Quando a gente está desenvolvendo uma nova matéria-prima, quando nós estamos desenvolvendo lá no Singularity University, quando nós estamos pesquisando coisas novas, robotização, machine learning, tecnologia mesmo, tecnologia, novas matérias-primas. Quando a gente desenvolveu, quando foi desenvolvido, não a gente desenvolveu, quando foi desenvolvido, por exemplo, a cerâmica magnética que é utilizada nos trens, né? Isso é tecnologia, isso é consultoria tecnológica. Normalmente é patrocinado por alguma empresa para desenvolver tecnologia para resolver algum problema da humanidade. Ok? Eu, particularmente, não estou envolvido com isso. Mas, por exemplo, Miguel Nicoleri está envolvido com consultoria tecnológica. Ele desenvolve lá o exoesqueleto para substituir a medula. Mas aí, nesse caso aí, Pavani, transformação digital entraria como tecnológica ou como solucionador? É instrumental, é a terceira, porque a gente não vai desenvolver a tecnologia, a gente vai usar uma tecnologia que alguém já desenvolveu, né? Então, a tecnológica, ela normalmente é feita por universidade, envolve professores e teses de mestrado, doutorado, envolve mais esse tipo de linha bem mais profunda, do ponto de vista de conhecimento novo na academia, né? Agora, a consultoria instrumental é a consultoria do momento, né? É a consultoria que vende um instrumento para ser utilizado a partir daí sozinho pela organização. Então, eu instrumentalizo a organização para, a partir do meu primeiro exemplo, ele utilizar isso. Por exemplo, quando eu, Paulo, agendar lá a consultoria na metodologia OKR, é instrumental. Por que é instrumental? Porque eu explico o que é metodologia, e falo assim, tá bom, você entendeu? Eu faço uma vez, beleza? Agora vai. Vai você sozinho. Eu solto a pessoa. Todas as consultorias que eu faço são instrumentais, porque elas ensinam uma metodologia para que essa metodologia seja autorrealizável pela organização sem a minha presença. Toda vez ela não se confunde com mentoria também, não, Pavani? Ela não se confunde porque a mentoria ela está distante. Ela está distante da operação. Eu mentoro, tanto que dá para ser feito o papo assim, né? A gente ensina tal. Existe uma instrumentalização, mas ela é muito mais pensar. Por exemplo, quando você... Pode ou não existir, né, Pavani, a instrumentalização na mentoria? Pode ou não existir. Mas, por exemplo, da consultoria solucionadora, na mentoria, eu preciso pensar, eu não tenho a solução pronta. Na consultoria instrumental, está tudo pronto, cara. O cara, vou fazer, porque eu sei o que é, não tem que pensar muito, porque é uma coisa meio que de prateleira, né? A gente sabe, claro que a gente adapta, né? Tem sempre uma adaptabilidade em relação. Mas a instrumentalização é aquilo, pô, eu tenho uma metodologia de vendas, eu vou implementar, eu tenho uma metodologia de arquitetura estratégica a partir da Mandala Expert. É metodologia, entendeu? É metodologia. A consultoria instrumental vende uma metodologia e vai embora. Toda vez que um consultor presta uma assessoria só, ele vira parte do problema. Porque, veja, eu sou assessor especialista em ISO 9000. Esse cara fica contratado para sempre lá. Antes da auditoria, ele é chamado para preparar. Quer dizer, a empresa não tem perna própria. Precisa desse animal para fazer alguma coisa. Mas é legal isso que você está falando, Pavani. É muito interessante. E é muito sério isso, porque tem muita gente que chega para mim e fala assim: eu não quero ser consultor, não, porque depois você não consegue sair da empresa. Porque ele não sabe determinar que tipo de consultoria ele está fazendo. Exatamente. Ele está se prestando, toda vez que for necessário aquele conhecimento, ele ser recontratado. Isso é assessor. Então, não se chame de consultor. Você aí que faz isso, você não é consultor, tá? Você é assessor especialista, o que gera dinheiro também. Não tem problema nenhum. Mas consultor é outra categoria. É outra coisa
que está no mundo da mentoria, solucionadora, tecnológica, que envolve academia, envolve pesquisa científica, e instrumental, que é onde eu acho que a maioria dos consultores profissionais vive. Né? Tem metodologia para oferecer para a organização. Por exemplo, se a organização falar para mim assim, ó, Pavani, eu quero que você faça arquitetura estratégica para mim. Eu falo assim, beleza, eu tenho essa metodologia aqui. Não quero essa metodologia, quero que você faça nessa metodologia aqui. Eu estou fora. Por quê? Porque eu não sou um assessor de arquitetura estratégica. Eu tenho uma consultoria instrumental totalmente parametrizada com metodologia, que o cara vai comprar a metodologia. E aí que entra o treinamento, que se o cara não fizer o treinamento, ele não entende o que eu estou falando. Exatamente. Ele não entende o que eu estou falando. Então, ele precisa... Sempre tem um nivelamento conceitual. Basicamente, o treinamento é uma oportunidade de venda da consultoria propriamente dita, porque ele entende aquilo, eu quero isso na minha empresa. Beleza, vamos lá fazer. Mas hoje tem muita consultoria que não está usando o KNAB de consultoria, está usando como mentoria e capacitação para fugir dos encargos que a consultoria... Mas isso é comum. Isso é comum. Concorda? Concordo. Eu vejo hoje... Então, por exemplo, aqui, ó, o professor Dr. Antônio Andrade, o professor, e a consultoria de processo? E aí? Se o cara liga para mim e fala assim, ó, eu quero que você mapeie os meus processos. Assessoria. Ele já assessoria. Você quer... Tem empresa que vai contratar a gente, mas ela sabe fazer. Então, seria assessoria não especializada. Ó, tem que mapear desse jeito aqui, com essa metodologia. Está aqui meu método. Mas se eu chegar e falar assim para você... Aí é não especializada, porque eu vou ter que me adaptar a ele. Mas se ele chegar para você e falar assim, eu preciso fazer um to-be do meu processo, mas eu não tenho nem ideia como vai ser melhorado, aí não é consultoria? Consultoria. Então, dentro do processo, você pode... Se for modelagem, é uma assessoria, por exemplo, mas se for to be, é consultoria. Não vou Se dizer... ele tiver um ESIS, né, Paulo? Você está considerando dentro da metodologia, né? É porque o ESIS já existe. Então, é uma assessoria. Você já tem ali. Você Não, já sabe o que vai fazer. Existir não está documentado. Ele existe na prática, mas não quer dizer que ele está documentado. Por exemplo, ó, se o cara chega para mim e fala assim, ó, já aconteceu, um cliente que eu não posso dizer, cliente grande, importante, você vai achar que ele está prontinho, ele fala assim, ó, eu quero que você venha aqui, mapeie o processo, ele já fala errado, porque, na verdade, é um diagrama, ele vai usar o CIPOC, então não é mapeamento, querida, é diagramatização do processo, mas eu quero que faça isso aqui. Ele está querendo contratar um assessor e nem é especializado. Sabe por quê? Porque ele faria melhor que eu. É que ele não tem tempo, tem perna para fazer. Então vem aqui alguns bandos de Zé Ruela para fazer essa porra que eu não tenho tempo de fazer. Isso é assessoria não especializada. Porque eu vou me submeter ao cipoczinho dele. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Agora. O que acontece na cadeia de valor, que eles colocam que é mapeamento da cadeia de valor, mas levado a cipoca da cadeia de valor, porque as entradas e saídas. Exatamente. Agora, eu quero fazer o cipoca é só o começo da brincadeira aí, né? Só o começo da brincadeira. Eu quero fazer o ASIS e quero fazer uma análise desse processo. Aí já tem consultoria envolvida. Porque eu tenho um processo de raciocínio, seja ela instrumental ou solucionadora, sei lá. Mas depende, acabando do que vai acontecer. Então, o trabalho, a palavra consultoria, ela é muito mal empregada. Né? Tem o tal do consultor completamente profissional, né? Ele está ali porque ele acha que sabe fazer. Então, ele ficou muito tempo... Na verdade, assim, tem grandes consultorias por aí que nunca venderam consultorias. Né? Esse conceito aqui, infelizmente, é novo para a grande maioria dos consultores. Né? E a gente passa... No BCO tem um curso de formação de consultores organizacionais que fala... Um dos módulos fala sobre isso. Né? Inclusive, tem uma norma hoje, né? Uma norma de consultoria... Que legisla sobre a nossa atividade de consultoria. E, dentre outras coisas, corrobora o que eu estou falando aqui. Mas o cliente também deveria saber dessas classificações, né, Pavani? Cara, mas aí está o grande lacuna. O cliente simplesmente não sabe o que eu estou falando. Não sabe. A norma de consultoria... Se o prestador não sabe, quanto mais o cliente, né, Paulo? A norma que eu estou me referindo... E aí fudeu, né?
A norma ISO 20.700 foi publicada em 2017. Norma sobre consultoria de gestão. É essa base. Isso quando a gente fala de gestão, né? Porque tem outras consultorias específicas também. No meu caso, desculpa, consultoria não na área consultoria de gestão. Consultoria em si, porque ela se propõe a ter uma organização aqui. No caso da ISO 56002 de inovação, que é uma consultoria de diretriz, não de requisitos, ela não gera a demanda por uma consultoria consultiva, solucionadora, assim? Eu acho que não, porque Paulo. Porque é uma diretriz, ela não tem parâmetros. Mas ela não tem ferramentas, Paulo, ela não tem metodologias definidas? Ela chega para você e fala assim, você tem que ter um documento que agregue tudo com relação aos procedimentos de inovação, política e tudo mais. Ela estabelece os princípios de inovação, né? Mas ela não diz como é que você vai fazer ou se tem algum padrão que você Mas, Paulo, você tem dito isso aqui, mas é uma incongruência pelo seguinte, toda norma é de diretrizes, toda norma. A norma de requisitos, ela ainda não diz o como, ela diz o quê. A norma ISO 56.000, ela também diz o quê, não diz o como. Nenhuma norma diz como. Todas as normas que dizem como, elas não são certificáveis, né? Na grande maioria das vezes, elas não são certificáveis. Então, toda norma é uma diretriz. Você faz aquilo como você... Mas engraçado que a turma da qualidade, ela fala isso. Não, a 9.000 é requisito. Porque eu tenho parâmetros que eu posso me espelhar. A ISO não tem parâmetro nenhum. Mas é um erro, cara. É um erro muito grande chamar a ISO 9.000 de uma norma de requisitos. Tem, se eu não me engano... A norma ISO 9.000, ela chama diretrizes para a implementação do sistema da qualidade. O nome é eu não lembro o nome agora, mas se eu não me engano, tem a 10.017 que fala os comos da estatística para o sistema de gestão. A ISO 9004, por exemplo, ela fala um como, mas ela não é uma norma certificável. A 10.017, ela fala assim, técnicas estatísticas para cada item da 9.001. Então, ela dá abordagem lá desde do contexto da organização até análise de processos, e ela fala qual seria a ferramenta estatística mais adequada. Mas a 10.017 não é certificável, certo? Não é certificado, tipo um guia, né? Ela é um guia. É um guia, e essa é a diferença. É um guia. A norma de diretrizes, ela tem requisitos, se você tiver o requisito, você certifica. Falando em requisitos aí, o Nadson aqui, ele fez essa pergunta para você. Aqui. Olha lá. Vamos lá, o Nadson está perguntando aqui para nós. Nalisson Castro. Ô, Nalisson, seja bem-vindo. Quais os requisitos para a formação de consultor? Bom, essa é uma pergunta... Essa é a pergunta de 1 trilhão. Eu vou dar a dica número 1. O IBCO, o Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização, é uma entidade que eu presidi durante 4 anos, e ela é vinculada ao ICMCI, que é uma norma, é um organismo internacional que congrega consultores no mundo inteiro. E o ICMCI definiu Common Body of Knowledge dos consultores. Quer dizer, qual é o corpo comum de conhecimento dos consultores? E ficou claro para nós o seguinte, o corpo comum de conhecimento não pode envolver a sua especialidade. Por exemplo, o Neville é especialista em metrologia. O que ele vai ter que aprender em metrologia, ele vai buscar na academia. E é o mínimo necessário para ele falar que ele é consultor em metrologia. O Paulo é especialista em inovação. Tudo que ele manja de inovação, ele vai buscar na academia, em alguma formação, para caracterizar a sua especialidade em inovação. Ok? Eu, por exemplo, o consultor em gestão, ele precisa ser administrador. Aliás, é uma reserva de mercado besta que o CRA definiu, né? Uma empresa de consultoria em gestão tem que ter um administrador que assine. O engenheiro, por exemplo. O CRA acabou de produzir, está aqui, ó, na minha mão aqui, ó. O CRA acabou de produzir uma multa a uma empresa de consultoria em gestão que é presidida por um engenheiro. Ok? Está aqui, ó. Coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil. É uma cagada, né? É uma bobeira, mas infelizmente acontece. Assessoria empresarial é a atividade privativa do profissional da administração. Tadinho. Pode até achar que mas a realidade não é isso, não. Então o requisito de
de consultoria, tá aqui, então é ser essa revista aqui acabou de publicar aqui, ó, a revista desse mês. Então, o consultor em gestão ele já tem esse requisito, né? De ser administrador de empresas. Mas eu não acho que tem, inclusive, muito engenheiro muito melhor do que nós, administradores. O Salvador Arena era administrador, não? Ele era engenheiro da Politécnica. Engenheiro. Era um bom administrador ou não? Puta que pariu. Claro. Falou o quê depois dessa, né? O que eu vou falar? Liga pro CRE lá, fala, amigão, vai na termomecânica ali, bate um papo. E o curso de administração é o curso mais superficial que existe na face da Terra. Né? É o curso mais superficial. Tanto que as provas qual a sua opinião sobre? Quer dizer, se a minha qual a opinião sobre? Então vamos para uma situação ainda pior que essa. Fazer engenharia, né? É muito fácil passar no curso de administração comparado com o curso de exatas e comparado com o curso de medicina, que eu fiz essas duas coisas também. Então, é o pior. É o curso pior é você pegar Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, Bill Gates. Quantos caras realmente se formam? Não, o Sergey e o Larry são doutores, mas o Jobs, o Zuckerberg e o Gates largaram logo no começo, né? São brilhantes, né? Então não tem a ver com a formação acadêmica. Mas veja bem, a sua especialidade, então para responder o Nalisson, né? A sua especialidade é a academia que vai te dar, é a sua experiência que vai te dar. Então, agora, você tem que ter 3 competências importantes para ser um bom consultor. Além da especialidade. Então, por exemplo, não adianta você ler um livro sobre vendas e virar consultor em vendas. Não basta. Ok? Você tem que ter um lastro aí de experiência e de conhecimento no negócio. Né? Então, se especializa, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, e aí você começa a ter algum lastro na área. Então, se você é um consultor de marketing, é provável que você tenha uma formação em marketing, é provável que você já tenha trabalhado em marketing, é provável que você tenha alguma coisa para dar como lastro nessa coisa. Então, o lastro é obtida por um determinado arcabouço de conhecimento acadêmico e não acadêmico. Agora, o que o IBCO e o ICMCI consideram importante para você ser um consultor mesmo, né, consultor, não assessor, são 3 coisas. Primeiro, 80% das empresas de consultoria quebram não é porque o cara é ruim, é porque ele não tem estrutura comercial. Ele não sabe vender e não tem um método de venda. E não é que porque você tem um método de venda você vai vender. Às vezes nem assim vende. Mas quem não tem uma estrutura comercial, uma metodologia comercial, vai quebrar mais cedo ou mais tarde. Então, se você não tem uma estrutura comercial, junte-se com alguém que tem. Mínimo. Porque aí você vai vender mais. Segunda competência, tem que saber fazer intervenção. Saber fazer intervenção, que é a palavra antiga era intervenção, a ISO 20700 entrou com um nome novo, que é a operação da consultoria, que inclui promessa, realização da promessa e entrega da promessa. Você tem que saber o que você vai prometer, a sua realização tem que ter a ver com a promessa e a entrega tem que ser o que prometeu. A cagada nesse aspecto é grande, é muito grande. As pessoas não sabem prometer, vendem algo etéreo e na execução... Quantos consultores a gente já viu, né, Paulo? A gente que está trabalhando muito junto agora, a gente já viu consultores passar por aqui que o cara é ruim de consultoria, é ruim de intervenção. É ruim, ele não consegue conversar com as pessoas, ele faz um monte de análise, você não sabe o que ele está fazendo, ele parece que maconhou assim, ele não sabe o que está acontecendo, ele não demonstra, a entrega dele é ruim. Então, a ISO 20700 trata disso, intervenção. É o consultor de planilha, né, Famani? É o consultor de planilha. O que você vai fazer hoje? Várias coisas. O quê? Não, mas põe a planilha aqui, amanhã eu ponho na empresa lá. É ruim, cara, não sabe organizar a promessa, a execução e a entrega. E por último, por último não, são 4, né? Eu falei 3, né? Mas são 4. Vendas, intervenção, comportamental. Como o consultor é metido a besta, arrogante de merda, né? É muito ruim. Ele é muito ruim nesse sentido.
Normalmente, o consultor é um cara que tem ar professoral, se acha o rei da cocada preta, e normalmente é um cara antipático. Então, a gente gasta um pouco de tempo para melhorar as pessoas como comportamento humano, né? Deveria saber bem como é que a gente trata isso. Então, tem que cuidar dessa autorresolução interna dos problemas internos que o consultor normalmente tem. E, por último, ele tem que conhecer uma característica que é o seguinte. O consultor bila, né? O nome bilar, já ouviu falar nesse termo, bilar? Bilar é um termo que as grandes consultorias utilizam, que é quando um consultor está bilando, ele está vendendo horas de consultoria. Então, quem está bilando, quem não está bilando. Bilar é isso. Quando o consultor profissional se conscientiza que ele tem que parar de viver de bilagem, ele tem que começar a vender outras pessoas que fazem o que ele não sabe fazer. E ganhar dinheiro com a bilagem do outro. Aí ele precisa conhecer de modelo de negócio. Pavani, você deu um gancho legal aí. Muitos amigos meus consultores têm dúvida se vão trabalhar por entrega ou por horas. Quando você trabalha por entrega, em um certo ponto é bom que você não precisa, né, expor aí qual que é o seu custo hora. Mas, em compensação, às vezes estica a entrega, né? Por falta de agenda, por falta de um monte de coisas, a tua agenda vai esticando, e aí você vai perdendo o time de faturamento, tal do bilhão. Quando você faz por hora, você tem o time de horas ali que você gasta, mas em compensação você cria um problema meio que comercial, né? Cara, pô, você cobra cara a hora, né? O barbeiro cobra mais barato. Vani, deixa eu só aproveitar, só antes de você responder o Paulo ali. Onde é que entra aí a capacidade de desenvolver o próprio conhecimento do consultor, o self-learning? Tem alguma... Porque, cara, se tem uma coisa que eu acho que um consultor tem que saber, é a capacidade de buscar conhecimento por si mesmo. Sem dúvida. Tem uma máxima, teve um presidente do IBCO que teve, o Romano, ele já faleceu, e que ele me ensinou uma coisa muito importante, cara. Ele falou assim, ó, o tempo de um consultor tem que se dividir em 3 categorias. E eu faço isso com muita perfeição, assim, eu sou bom nesse negócio de fazer isso. Metade do seu tempo, 1/3 do seu tempo, perdão, tem que ser vendendo. Você tem que gastar 1/3 do seu tempo vendendo. E tem atividade de vendas, envolve várias coisas. Mas eu tenho que rotular. Bom, eu fiz isso aqui, vendi 1/3 do meu tempo, foi trabalhando com venda. A outra 1/3 do seu tempo tem que ser entregando, executando. E o outro 1/3 do seu tempo tem que ser estudando. Estudando. Se você parou de fazer uma dessas 3 coisas, especialmente nesse momento, você vai se fuder muito rápido. Porque não dá mais para o consultor dizer o que ele sabia. Ele tem que saber o que ele saberá. Porque não adianta você parar de estudar. Então, vou fazer uma matemática aqui. Qual é a carga horária desse 1/3 aí, desses 1? 8 horas. Ó, Paulo, eu faço isso com uma rigorosidade muito grande. Por exemplo, sexta-feira é dia de estudar para mim. É dia de estudar para mim. Se eu olhar na minha agenda, tiver acesso à minha agenda, sei lá, claro que se o cliente marcar alguma coisa, eu vou fazer na sexta-feira. Mas eu vou estudar no sábado, eu vou estudar no domingo. Eu curto estudar. Se eu pudesse fazer 90% estudar e 10% vender coisa, eu faria. Eu não controlo o tempo, mas que eu estudo pra caralho. Eu estudo. Eu tenho um programa que eu uso que tem uma API da Google, que eu programo quanto que eu quero que ele aloque de tempo nas lacunas para estudo. E quanto eu quero que ele aloque de tempo nas lacunas para venda. E aí o restante eu mesmo tenho que colocar. Sabe, Paulo? É legal isso aí, cara, porque assim, tá vazio, ele distribui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Compartilha com os manos aí, mano. Companhia com nós aqui. Bota aí no chat. Você sabe que uma coisa que eu vejo, o que nos diferencia, se há uma coisa que nos diferencia... Clockwise. Clockwise? Wise.
Coloque, escreve aí. O relógio sábio, seria isso? Exatamente. Que legal. No Google, você acha isso lá? Acha? Eu vou botar aqui no chat. Aí você bota aí no... Você botou no privado, eu boto aqui no... É que eu não tenho como acessar. Eu ouvi falar tempos. nisso aqui, cara. E você aloca os tempos, aí é legal, porque assim, quando eu não tenho agenda mais assim, aí eu falo, bom, eu vou deixar tanto tempo de agenda disponível para o cliente poder marcar reuniões, tanto de agenda de execução de consultoria, de trabalho, tanto. Aí, o problema é que quando vai começando a agenda, você vai ficando desesperado porque às 8 horas não dá, né? Aí, por isso que eu perguntei. Pavani, só um detalhe, né, que eu acho que é interessante colocar. Eu atuo com consultoria diretamente especializada desde 2003, 2004, com foco em metrologia, né? Quando eu desisti da ISO 9001 ali, que eu passei a desacreditar de muita coisa, vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu percebo, que eu acho que muitos consultores às vezes não percebem nessa questão do aprendizado, né, do autoconhecimento, não é só o autoconhecimento necessariamente na área de conhecimento que você trabalha. Não! Né? Mas conhecer outras coisas também vão te ajudar nessas categorias, como você falou, comportamento, a operação, tal. Então, conhecer novos caminhos de produtividade, conhecer até aspectos filosóficos de comportamento humano, conhecer sobre sociedade. Esses conhecimentos também vão ajudar você a ser um consultor melhor. Né? Conhecimento intradisciplinar. Exatamente. Hoje, o cara que é especialista em marketing, ele quer só estudar marketing. Está errado. O cara tem que estudar neurociência, tem que estudar um monte de coisa envolvida nisso. Pavani, deixa que eu vou te contar uma piada aqui. Você vai me dizer que tipo de consultor é esse cara, tá? Lá vem o Paulo. O cara tava com o carro dele, uma Hilux, né? Andando em Minas Gerais, né? Parou em frente a uma fazenda. Olhou ali, viu um bezerro lindo, bezerrinho, lindo. Aí ele parou, chegou, apertou lá. Eu quero falar com o dono da fazenda. Aí chegou o mineirinho. Pois não, senhor. Senhor, eu quero fazer uma aposta para o senhor. O senhor acredita que em 5 minutos eu consigo descobrir quantas cabeças de gado o senhor tem aqui? A minha não é possível, não, senhor. A fazenda é muito grande, né? O senhor quer apostar? O senhor quer apostar o quê, senhor? Eu quero apostar aquele bezerrinho lindo que está ali, ó. Aí tudo bem, então. O cara puxou a parabólica, putou o notebook ali. Ó, o senhor tem 635 cabeças de gado, mais uns 120 bezerros. Aí me, nossa, senhor, não é que o senhor acertou mesmo, senhor? O senhor é consultor, né? Aí eu falei, sou sim. Como é que o senhor ficou sabendo? Ué, o senhor chegou sem avisar, falou que eu já sabia, ainda levou um pedaço do meu lucro. Eu conheço uma variante disso aqui, e o senhor pegou o bezerro, mas o senhor não conhece nem o que é bezerro, porque isso aí é um cachorro. Aí não, é sacanagem. Não, esse tipo de... Mas sabe por que essa piadinha existe, né, clássica? Porque o consultor acaba sendo... Você sabe qual é a minha maior dificuldade para a gente poder tirar esse estereótipo, né, Pavani? Sabe qual é a minha maior dificuldade? Minha maior dificuldade para vender consultoria é tirar a impressão ruim de um consultor que ele já contratou. Ele fala, cara, não vai ser igual aquele desgraçado que vem aqui. Quer dizer, eu tenho que viver limpar a barra da classe. Porque o cara que ele contratou fez miséria, fez porcaria, é normalmente um consultor amador, irresponsável, que não sabia o que estava fazendo. Mas vendeu. É triste isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Aqui, falando entre vigários, né? Ninguém está vendo. O que nos diferenciará na atividade de consultoria, eu que trabalho há tanto tempo com isso, é a nossa capacidade de aprender. É a nossa capacidade de estudar. Se a gente não for bom em aprender a nova tendência, nós estamos mortos. E como muda, né, Pavani? Todo mundo. A empresa de consultoria contrata essa nossa habilidade de falar do novo. Deixa eu tentar puxar por outro lado aí.
eu acho também que um bom consultor, ele é capaz de enxergar a origem do novo em relação ao antigo. Porque eu percebo hoje, não sei se você enxerga isso também, tem muitos conceitos que chegam com nome novo, com abordagem nova, mas que são coisas que funcionavam há 100 anos atrás. Roupagens novas para coisas... E o bom consultor que tem bagagem, que vai estudar a origem das coisas, que vai buscar, né? Quando eu vejo, por exemplo, os caras falar ciência de dados, big data, né? A teoria dos grandes números em estatística tem 200 anos. 200 anos. Já se falava nisso. Entendeu? Não é de agora que o pessoal fala da diferença do indivíduo para os grandes números. Então, olha o nome da minha empresa, Gauss. Sim, exatamente. Mais do que conexão com Big Data, quando a gente fundou em 1990. E não se falava esse termo Big Data, mas tinha tudo a ver com a unificação, modelagem operacional. Então, mais do que o novo, eu acho que o grande diferencial aí é, a partir desse conhecimento histórico, dessa coisa, né, dessa base, e principalmente, Pavani, que é hoje que eu acho que a diferença que eu vejo você, eu vejo alguns consultores, é conseguir trazer o contexto de lá e o contexto daqui separado. Uma coisa que eu vejo, assim, que me incomoda muito nos consultores, quando o cara pega assim, não, vou colocar a ferramenta da qualidade aqui. Quando o Stewart desenvolveu um gráfico de controle, ele não queria construir uma ferramenta da qualidade, ele queria resolver um problema do negócio. Entendeu? Ele não construiu uma técnica da qualidade, não. Ele construiu um método que, para ele, possibilitava ele enxergar um contexto que ele não conseguia enxergar normalmente, sem aquele método. E as pessoas transformaram isso numa automatização como se fosse um alicate, sem sentido. E aí eu pego o carinha hoje, coloco lá esse gráficozinho lá como consultor, sem entender aquele contexto histórico quando o cara criou aquilo, qual o interesse do cara que fez aquilo, entendeu? Então, aí o cara vai para uma automação, vai para uma automatização, vai lá para um web, tal, uma plataforma, um tal de Power BI, e não está entendendendo nem o que o cara quis um século atrás. Então, aí a gente tem aí duas vertentes aí, né, Nelly? Depende do ponto de vista que você vê a questão. Por exemplo, eu na minha consultoria com relação ao planejamento orientado para a inovação, a gente tem um ponto muito interessante que é o seguinte: quais são os problemas que você vai ter e não está enxergando ainda? Nós trabalhamos em cima disso. Por isso que a gente tem certa dificuldade, mas eu quero que você resolva os problemas agora. Porque agora já tem gente que resolve. Essas pessoas vão resolver para você. O que eu vou conseguir para você é abrir o olho e saber como você vai ter uma disrupção no seu negócio, entendeu? Qual é o nível de risco dessa disrupção, ou se você pode causar disrupção em outro negócio. Esses dois joguinhos aqui é onde você tem que trabalhar se você quer sobreviver daqui para frente. Sim. Porque não adianta você ter só excelência para resolver seus problemas de gestão ou seus problemas tecnológicos. A questão é o seguinte: você vai ter esse problema lá no futuro, se você já não tiver a resposta agora e já não se preparar para isso, você vai ser abocanhado lá na frente. E essa é a grande dificuldade que a gente vê hoje nos empresários, é ter esse que nós chamamos de visão inovadora de futuro, que é olhar e falar assim, caramba, bicho, se esse cenário acontecer, eu estou ferrado. Então, eu tenho que ter um plano para esse cenário, eu tenho que ter um plano para esse cenário, eu tenho que ter um plano todo engatilhado para quando um desses cenários se aproximar de um comportamento ideal de realização, você já starta e você sai na frente, ou se evitando disrupção ou aplicando disrupção. Então, eu olho também que a gente tem que ter um olhar também para o futuro também, entendeu? Não, mas assim, Paulo, mesmo vamos dizer, essa metodologia é nova, mas isso que você está falando, o Demi falava no Saia da Crise. O Demi já falava que as empresas tinham que pensar no futuro, no Saia da Crise. Não do jeito que a gente fala hoje, que a gente entende hoje, mas você isso já vem lá. Oi? Você se lembra o título da primeira publicação do livro Out of the Crisis aqui no Brasil? Era Qualidade e a Revolução da Administração. A tradução, olha o nome do livro, Out of the Crisis. Saia da crise. Que está tentando
Eu não sabia, né? Eu não sabia, né? A primeira tradução foi Qualidade e a Revolução da Administração. Caralho! O Drucker também fala muito isso. O Drucker fala muito isso. Que, inclusive, ele fala, né, que tem um gerente para eu não lembro o nome do livro, faz tempo que eu li, tenho lá em casa. Ele fala que a principal função do gestor seria essa, Paulo. Apontar para o futuro. E você sabe que para você fazer isso, você tem uma técnica para fazer isso aí? Sim. Para você prever o futuro? Não, com certeza. Isso aí hoje. Eu não coloco para prever no sentido, mas tem uma técnica que você usa que a gente chama de cenários opostos. Ou seja, o futuro provável, vamos dizer assim, né? O futuro provável. Na verdade, assim, eu tenho o processo natural, né, das coisas. Aí eu gero o processo inverso. É nesse processo inverso que eu tenho que buscar minhas soluções. Entendeu? Então, por exemplo, se o processo natural é um ambiente econômico estável, em crescimento, e o processo inverso é uma crise de saúde que vai impactar isso, aquilo, acolá, eu tenho que gerar todas as soluções em cima desse modelo, entendeu? Para que quando aproximar um cenário desse tipo, eu já tenho todas as minhas soluções prontas. Paulo, para mim, quando a gente começa a discutir consultoria, a gente começa a falar de autor, é inevitável. Para mim, o raciocínio mais nobre para pensar futuro é uma coisa que foi publicada por Edvard de Bono e escreveu um livro, Pensamento Lateral. Esse termo pensamento lateral é fantástico, porque ele faz exatamente o que você está propondo. Para de pensar na linha da vitrola. Pensamento lateral quer dizer, pensa fora da caixinha, tem várias palavras, mas a palavra original é de Edvard de Bono falando pensamento lateral. Que é um livro que eu tenho. Quanto tempo tem esse livro, Fabani? Antes da engenharia análise de valor, é muito antigo, desgraçado. Por isso isso. E é engraçado, cara, que a gente fala, tem muito consultor que vem com essa linguagem toda e não tem nem ideia que isso aí já está rolando há muito tempo. É aí que eu vejo, eu participo de alguns grupos, cara, que eu tenho vontade de sair do grupo. Eu não saio do grupo. Eu não sei por que eu não saio do grupo, cara, mas eu devia sair. É cliente. Escreve lá no grupinho. Alguém tem uma planilha disso? Porra, será que você não tem capacidade de usar o seu cérebro para inventar a porra da planilha que você quer pronta de alguém? Quer dizer, é o consultor TikTok, manja? Ele quer tudo pronto para usar. Mas só é o consultor ou é todo mundo? Não. É todo mundo, né, Paulo? Eu não gosto de todo mundo, porque eu não me incluo. Não vamos generalizar, mas tem a grande maioria. Quando você faz o curso de PNL, os instrutores fazem uma coisa bem legal com a gente. Eles falam assim: quando a gente fala assim, todo mundo, aí o professor, todo mundo na sala fala assim, como é que é? Todo mundo? Aí a gente fala, não, todo mundo não. Eu. Para o cara assumir que a gente fala todo mundo quando a gente quer substituir por eu. Eu, particularmente, acho que faço parte de uma minoria. Eu, Maurício, que esteve aqui, os dois Maurício Sócio, Maurício Bittencourt, o Ditz, e tantos quantos passaram por aqui, não fazem parte da lógica normal aí, né? A gente faz parte de uma minoria, que eu não sei se é correta ou errada, mas eu não gosto. Eu já fui até convidado a me retirar de consultoria por causa disso. Ô Neville, Paulo, olha que coisa interessante, ó. Nós fomos assessorados aqui para aprender a escrever na internet. E quem nos assessorou é um cara muito bom, tal. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque quando você escreve nas mídias, num blog, por exemplo, ele diz uma coisa lá que diz o seguinte, ó, tem uma frase com mais de 25 palavras. Não pode. E tem conceito que não dá para você fazer menos de 25 palavras. Então, você emburrece para ser... Emburrece, a palavra é essa mesmo. Você tem que tomar cuidado para você... Todos os textos que eu escrevo no meu blog, ele dá lá como, poxa, esse texto está muito difícil de ler. Mas, porra, é difícil de ler para quem? Né? Eu não consigo ajustar, porque para fazer como ele pede, eu teria que emburrecer o texto. Eu não me... Ô, Vani, você está falando aí do tema da minha palestra desse ano. As simplificações da sociedade. O tema da minha palestra, deixar o convite aqui, né, no Fast Quality, vai ser justamente essa, né?
A ridicularização do conteúdo denso. A ordem e o caos na gestão da simplificação à mediocridade. Como nós estamos simplificando coisas que são complexas sem entender a complexidade. Feynman, o Pavani sabe a admiração que ele me deu o livro, mandou o livro para mim. O Feynman falava uma coisa que, assim, para que você seja capaz de explicar algo de uma forma simples, você tem que conhecer profundamente aquilo. Profundamente aquilo. E se tem uma coisa que nós estamos fazendo é justamente o contrário. E quando a gente fala de consultoria, gestão organizacional, desenvolvimento tecnológico, transformação digital, inovação, a gente tem que aprofundar, meu querido, senão a gente não vai conseguir. E a gente está querendo a resposta simples. É a otimização da burrice. E não é nem, eu não digo assim, não é nem culpa das pessoas, assim, a situação social está levando a gente a respostas rápidas, sem análise de contexto e tomadas de decisões absolutamente impensáveis, né? Uma coisa que me incomoda, por exemplo, na educação moderna, a gente, infelizmente, não tive aqui falando, eu queria ter muito falado isso na live, é justamente compartilhar as coisas como se as coisas tivessem caixinhas definidas de conhecimento. Então, você aprende matemática, você aprende física, tudo separadinho numa caixinha. Só que você entra na vida real, no mundo direto, cara, sem português você não entende física, sem matemática você não entende física, e sem física você não sabe como o mundo funciona, entendeu? Compartimentalização do conhecimento talvez seja a grande crítica. A gente falou isso lá no episódio. A gente falou até que não existe comunicação quando a fonte receptora não entende a fonte transmissora, né? E as pessoas já estão se comunicando. Mas assim, você pega grandes nomes do século passado, sei lá, 200 anos, você pega um Da Vinci da vida, um Picasso, um Michelangelo, eles não eram só pintores, né? Um Da Vinci, meu Deus, esse cara, a gama de conhecimento que esse cara tinha é absurdo. Você pega um Leibniz, por exemplo, matemático, filósofo, sociólogo, era um cara, né? Se a gente pensar 2.400 anos atrás, Aristóteles, a gente pensar em Platão, esses caras estudavam tudo, velho, tudo. Eu estava dizendo aqui, Paulo, eu e o Neville começamos esse programa, do primeiro ao quarto episódio, fomos nós dois. E sabe por que ele começou esse programa? Porque a gente teve a necessidade, quando a gente se conheceu, houve uma afinização muito profunda, e a gente falou assim, cara, nós precisamos conversar. Trocar uma ideia. Conversar. Sabe o que a gente... E aqui o que nós estamos fazendo, embora estejamos sendo assistidos por muita gente, nós estamos conversando. E esse conversa mais me engrandece do que engrandece alguém que escuta, provavelmente, né? Porque dá um sentido de normalidade, né? Exatamente. O Neville chamava, vamos fazer nossa reunião filosófica, ou como é que era, para a gente viajar na maionese. Porque... viagem intelectual. Viagem intelectual. Sabe por quê? Porque a gente começava a ter dificuldade de achar alguém para conversar. Não é para conversar qualquer coisa, qualquer um serve. Não é para falar do BBB, né, Pavani? Agora, para conversar dessa profundidade, desse oceano de conhecimento que a gente... bicho, a gente começou, vamos fazer a nossa viagem intelectual? E era importante. Eu vou trazer uma coisa, cara, eu vou trazer Aristóteles na minha palestra, velho. Eu vou tocar em coisa que as pessoas nem imaginam. Fala, galera, vocês estão errando em Aristóteles, não é em 9001. Vocês estão errando em categorizar percepções humanas. É isso que vocês estão errando. Entendeu? Vocês estão errando em coisa de 2.000 anos atrás. Não adianta querer falar para mim de requisito. Se a gente não sabe interpretar o português e a realidade. Entendeu? Deixa eu fechar. Eu falei a piada do consultor. Deixa eu fechar com a piada do assessor, pô. Manda, Paulo, manda. O assessor é o seguinte, tava numa ilha, uma serpente e um coelho, né? E a ilha pegando fogo e a praia só tinha 2 metros, 1 metro, 2 metros só, né? Aí tava a serpente e o coelho desesperado, como é que eu saio, como é que eu vou lá pro continente, eu tô ferrado. E o fogo chegando. Aí a serpente chegou perto, amigo, o senhor fica tranquilo, que a sua vida tá segura, porque aqui eu sou assessor de todos os animais. Aqui eu vou lhe ajudar e você vai sair dessa situação. O cara, graças a Deus, eu vou ficar vivo. Né? Chegou um assessor aqui,
E aí, como é que eu faço? Não, como é que eu faço? Não, eu tenho que mandar um Pix aqui de 10 mil reais aqui, vale mais, né? Que é a sua vida, né? Mas 10 mil reais, você que sabe, eu sou cobra, eu vou andando aqui, nadando aqui, doutora. Não, tá bom, passou os 10 mil, né? E aí, como é que eu faço para sair disso aqui? Bom, é o seguinte, escuta bem o que eu vou falar pro senhor, né? Só vou falar uma vez, hein? Não, pode falar, é o seguinte, o senhor vai virar peixe, vai pular na água, quando chegar lá, o senhor vai dar um salto e vai virar coelho de novo. Como é que eu vou virar peixe? Você não é comigo, não. Isso é com o time da implementação. Também é clássica essa aí. Essa aí é clássica. É ótimo, essa é ótima. Essa eu já tinha ouvido também. Muito bom. Eu falo o quê, mas não sei o como, né? Exatamente. Gente, acho que foi importante, né, para quem está nos assistindo, entender conceitos de consultoria, que essa gente tem ajudado alguém aí a refletir mais sobre isso e, de uma certa forma, se aperfeiçoar. Você tem algum artigo sobre isso, Pavani? Tem que escrever sobre isso aí, cara. Eu tenho. Não sei se eu tenho artigo sobre isso, mas eu acho que tenho sim. Depois eu posso colocar aqui embaixo para o pessoal. Tenho sim, tenho aqui quando eu era diretor de BCO, eu escrevi. Tem sim, em algum lugar eu tenho. Eu vou colocar. Compartilhe isso com a galera aí, porque esse é um tema muito relevante mesmo. Tema bom. Gente, chegamos aqui, ó, 9 horas e 2 minutos. Terminamos. Nossa, passa rápido demais, gente. Passa rápido demais. Passa muito rápido. Senhores, sejam... muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Deixa eu passar a vinhetinha aqui para a gente se despedir depois. E segunda-feira que vem nós estamos aqui com outro convidado ou com algum tema falando sobre alguma coisa. Os infiltrados e o sumido agora. É isso aí. Uma coisa antes. Pessoal, tem mais. Espera aí que eu não vou embora não. Só para a gente terminar aqui. Até mais. Valeu, galera.